Na Parashá, a Torá descreve o primeiro casamento da história, com todos os detalhes, e muitos desses detalhes realmente nós podemos aplicar nos nossos casamentos. Então, Abraham já estava idoso, ele vira para o Eliezer, o seu servo, ele ordena, pede para ele ir a Haran, onde que a família de Abraham está, e ali conseguiu um shidduch, conseguiu um casamento para o seu filho Yitzhak. O Eliezer, como é sabido, ele tinha uma filha que era uma pessoa boa. Eliezer também, ele era um Hassid, era um discípulo, ele era uma pessoa muito erudita, conhecia muita Torá. Ele queria que a sua filha casasse com Yitzhak. E Abraham falou para ele: desculpa, sua filha pode ser uma pessoa boa, mas ela tem, na verdade, ela vem do povo de Canaã. Vocês moram aqui em Canaã e vocês são descendentes de Ham, que pecou com o pai, com Noah, e ele foi amaldiçoado na hora que ele pecou com o pai, e todos os seus descendentes foram amaldiçoados. Então, não é compatível com meu filho que foi abençoado. E mais ainda, a questão é que os cananitas, eles tinham traços naturais negativos. Eram pessoas de mau caráter. E o caráter, isso você não modifica. Você não tem como simplesmente falar, agora eu vou ser gente boa. Pode ser que ele seja uma pessoa especial, mas o povo dele, o sangue dele, o caráter dele, isso daqui você não tem como simplesmente modificar. E Abraham preferia que ele fosse para a família dele, que apesar que eram idólatras, mas eram pessoas de boa índole, de bom caráter. E Abraham virou para o Eliezer e falou: quando você encontrar com a garota, com a moça, lá na minha família, então você fala a seguinte frase: Hareiad Mikudeshes le Yitzhak ben Abraham. Você está consagrada para o Yitzhak ben Abraham. Essa é a frase que também se faz hoje debaixo da roupa. E ele pegou 10 camelos e viajou para Aram Naharaim, que é chamado, que é Haran, e o apelido, o nome que a Torá dá aqui é Aram Naharaim, porque estava entre 2 rios, e por isso é chamado de Aram Naharaim. Abraham morava em Hebron. A distância de Hebron até Haran era 17 dias de viagem, e Vavó Ayom e Eliezer, ele teve um Kfitsat Haderech, aconteceu um milagre, que no mesmo dia, dentro de 3 horas, ele viajou de Hebron até Haran. Isso pelo mérito de Abraham. Abraham deu para que acompanhasse, que escoltasse Eliezer 2 anjos, e que isso realmente ajudasse para agilizar esse shidduch, esse casamento para o Yitzhak. Quando o Eliezer viu já esse milagre acontecendo, ele já estava acostumado com milagres na casa de Abraham, mas acontecendo com ele, então ele sabia que ele era um shliach, que ele era um enviado, um mensageiro de Abraham. Então ele chegou na frente do poço, ele vira para Deus, ele vira para Hashem, ele faz uma tefilá: por favor, Hashem, pelo mérito do meu patrão, pelo mérito de Abraham, que eu possa realmente ter sucesso nesse shidduch. Mas ele falou uma frase interessante: Hakreina lefanai hayom, que por favor aproxime para mim, quer dizer, que eu consiga um shidduch. Lefanai, para mim, ele estava na verdade pensando um shidduch para a filha dele. Ele falou: eu fui envergonhado por Abraham, porque eu queria que minha filha casasse com ele, com o Yitzhak, e mesmo assim eu fui fazer a minha missão, mas Deus não fica devendo nada, então por favor consiga também um shidduch, um bom casamento para a minha filha. E a Torá descreve que a Rivka, que era filha de Betuel, filho de Nahor, quer dizer que era sobrinha neta de Abraham, e a Torá fala: Veish lo yeda'a. Ela estava se aproximando lá do poço e ninguém a conheceu, ninguém tocou nela. Ela era uma rosa entre espinhos, ela era uma Hassidah, e ela, na verdade, merecia o melhor shidduch. Mas pela família dela, por serem Reshaim,
as pessoas não queriam casar com essa família, então acabou ninguém tocando nela, acabou ninguém encostando nela, não tem uma relação com a Rivka. Então ela era filha de Betuel, filha de Nahor, uma família muito rica, uma família que tinha muitos escravos, muitos empregados, e ela nunca precisou carregar um balde de água nas costas. Ela nunca precisou pastorear o rebanho. Ela era uma família muito, muito rica. E bem naquele dia, bem naquele dia do Shamayim, dos céus, fizeram que ela saísse de casa, que ela foi em direção ao poço. E quando ela chegou no poço, diferente de todas as pessoas que precisavam entrar dentro do poço e colocar o balde dentro do poço para retirar a água subiu em direção a ela e a água encheu os baldes para ela, sem que ela ter que descer dentro do poço, tem que colocar o balde para pegar a água. Então, o Eliezer, quando já viu esse milagre acontecendo, ele falou, bom, deve ser da família de Abraham, porque o milagre desse aqui não acontece para uma menina pequena também. E ela nunca tinha feito isso. Então, as coisas começaram a encaixar na cabeça do Eliezer, que provavelmente era ela. E ele, sem questionar, sem perguntar quem é você, quem é seu pai, você é da família de Abraham, ele já chegou e deu para ela presentes, não muitos presentes, ele deu um nezem, era uma argola de nariz, e deu para ela 2 pulseiras de ouro nos braços, e que isso, na verdade, essas pulseiras, por que isso? Quer dizer, se ele queria esbanjar, se ele queria mostrar o poder e a riqueza de Abraão, ele poderia dar para ela muitas joias. Mas, por um lado, ele queria demonstrar, e também uma lição para a gente, de que um shidduch, você não vai atrás da conta bancária, num casamento, você não vai atrás da conta bancária, e sim da pessoa, da índole da pessoa, do caráter, do irat shamayim, do temor aos céus, do respeito. Mas ele deu para ela essas 2 joias, essas 3 joias, porque essas 2 pulseiras, elas tinham o peso de 10 medidas de ouro. E isso, na verdade, estava representando para ela que de você vai sair um povo que vai receber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em 2 pulseiras, em 2 tábuas, as 2 tábuas da lei. Então Eliezer, na conversa com a Rivka, ele já percebeu que ela era muito sábia, muito inteligente, porque o Eliezer falou, será que você pode dar água para mim e para os camelos? Ele se colocou no mesmo nível que os camelos, para mim e para os camelos. E a Rivka respondeu, ela disse, eu vou servir água para você, vírgula, e para os camelos eu também vou dar água, não se preocupe, eu também vou dar água para os camelos. Você e o camelo não estão no mesmo nível. Ele deu ela deu uma lição de moral para Eliezer, que você realmente não pode se colocar no mesmo nível do que os camelos. E a Torá fala que a Rivka tinha um irmão que chamava Lavan. Lavan significa branco, e ele era branco, quer dizer, é uma cor clara, transparente, digamos, a perversidade dele. Ele era tão rachá, ele era tão perverso, que era branco, que era claro, que era nítido. Você via na cara dele de quão perverso que ele era. E ele, quando viu as pulseiras e viu o dinheiro na mão da Rivka, ele veio correndo para o Eliezer. A intenção dele era de matar ele e pegar o dinheiro que estava na mão dele. Quando Eliezer percebeu que o Lavan estava se aproximando e sabia que ele estava querendo matar ele, ele fez uma kavaná, ele fez uma tefilá, ele mencionou o nome de Deus e ele começou a voar no ar. Ele, com os camelos, eles se ergueram, estavam voando sobre o Be'er, sobre o poço. É isso que a Torá descreve, Al-Ha'ain. Ele estava sobre, não do lado do poço, não ao lado do poço, mas sobre o poço. E qual a ideia que ele estava sobre a água? Porque ele queria demonstrar para o Lavan, eu não sou feiticeiro. Porque o feitiço, o que diz é que o feitiço ele acaba morrendo quando entra em contato com a água. Mas eu estou fazendo isso aqui pela força de Abraão Avinu, com o nome de Deus. E naquele momento que Lavan viu isso,
Ele também viu o rosto do Eliezer, que ele tinha um rosto muito parecido com Avraham Avinu também. E então ele pensou que era Avraham, ele não sabia que era Eliezer. E ele se assustou, então naquele momento ele começou a respeitar, ele falou, Baruch Hashem, venha, abençoado por Deus, quer dizer, apesar que você é do povo de Canaan, mas você também foi abençoado, você também tem um mérito grande aqui. E o Eliezer estava vestido como um príncipe, como um rei, ele estava com todo o cavalo, com toda a riqueza para demonstrar que Avraham era realmente uma pessoa importante. E ele chegou em casa e Eliezer ele fala, olha, antes de mais nada, eu não quero comer nada, eu quero falar o seguinte, Eved Avraham Anochi. Eu sou um Eved, eu sou um servo de Avraham, eu sou um escravo de Avraham, eu sou um mensageiro de Avraham, e eu vim aqui para uma missão. Eu não vim aqui para bater papo, eu vim aqui para business. Quer, não quer, não quer. Vavó Yom Elain, hoje eu cheguei. Você chegou hoje? Como assim? De Hebron até aqui são 17 dias. Falou, olha, Avraham ele escreveu um contrato, e nesse contrato ele deu o testamento, ele deixou lá toda a herança, todo o dinheiro dele descrito para o Yitzhak, apesar que ele tinha o Ismael, mas ele deixou tudo para o Yitzhak. E a data que Avraham assinou naquele contrato estava escrito exatamente aquele mesmo dia. Então Avraham escreveu em Hebron esse contrato, no cartório, quer dizer, com a data do dia, e hoje também é o mesmo dia. Então eles começaram a perceber que milagres acontecem. E Lavan e Betuel, quer dizer, o filho furou fila e falou antes do pai, e eles falaram, saiu de Deus, isso daqui, me Hashem yatzad avar, isso aqui veio de Deus, então a gente não pode ir contra você. E na verdade, eles viram uma carta. Avraham, ele mandou uma carta fechada para o Betuel, para o pai da Rivka. E naquela carta estava escrita a seguinte mensagem. Avraham falou, 3 anos atrás, eu fiz o Akedat Yitzhak. Eu fui sacrificar o meu filho e toda a história que já conhecemos. E quando saí do Akedat Yitzhak, veio uma voz celestial e falou para mim que nesse exato instante, no momento que você estava para sacrificar o seu filho, naquele momento a Rivka nasceu. Então eu sabia que tinha uma alma, que tinha algo a ver entre a Rivka e o Yitzhak. Então quando eles viram essa carta, que tudo estava encaixando perfeitamente, eles falaram, me Hashem yatzad avar, que isso realmente saiu de Deus. Só que eles não eram nada flor que se cheire, e eles queriam envenenar o Eliezer. Pegaram um prato de sopa, colocaram veneno dentro e queriam envenenar o Eliezer. Porque tem 2 versões. Uma versão diz que o Betuel, ele era o rei de Haran. E toda moça virgem na noite do casamento, antes de conhecer o marido, precisava conhecer o próprio Betuel. E ninguém gostava disso, mas não tinha como ir contra o rei. Então, quando que a filha dele ia casar, as pessoas falaram, bom, se ele fizer o mesmo com a filha, então, ok. Mas se não, a gente vai matar o Betuel, vai matar o Eliezer, vai matar a Rivka. Então, para proteger a pele da Rivka, para proteger a pele do Eliezer, então veio o Malach, e ele trocou esse prato que estava na frente do Eliezer e colocou na frente do Betuel, e o Betuel morreu naquela refeição. Uma outra versão, o Betuel negou, ele não queria mandar a Rivka para fora de casa, ele queria que o Yitzhak viesse para Haran. E ele estava impedindo que o casamento acontecesse. Então, ele acabou realmente morrendo naquela noite. Então, Eliezer, ele sabendo de tudo isso, ele começou a falar, olha, quer, eu estou com pressa, preciso voltar para casa e terminar esse casamento. E daí eles falaram, vamos perguntar para ela. Porque você não pode casar uma mulher não pode casar sem perguntar a opinião dela. E interessante, o que é conhecido é que a Rivka, ela tinha 3 anos. Mas aqui no Medrash ele descreve uma opinião que ela tinha 14 anos. Se ela tinha 14 anos, então as coisas se encaixam melhor. Ela viajou, ela chega em Israel, e eles encontram o Yitzhak, que ele estava no campo, ele estava rezando. E o Yitzhak, ele acabou de chegar
do Gan Eden, ele estava no Gan Eden, estava no paraíso, e ele saiu para o campo para rezar a reza de Minchá, que foi a reza que ele instituiu. A Rivka avistou de longe que ele estava rezando, que ele estava com muita kavaná, muito concentrado, e ela se assustou. E ela viu um malach, ela viu um anjo do lado do Yitzhak. Ela desceu do camelo, se ajoelhou, e naquela hora Yitzhak terminou o Shemona Esrei, ele estava dando os 3 passos para trás, e se aproximando dela, ela pensou, mas na verdade estava fazendo o Oseh Shalom Bibromav quando que ele terminou a reza. E daí Yitzhak casou com a Rivka e ele se consolou pelo falecimento da Sara. Quando a Sara vivia, tinha 4 vantagens na vida dela, e quando a Rivka casou com Yitzhak, todas as qualidades que tinham na Sara repetiram com a Rivka. Sempre tinha uma nuvem em cima da tenda, sempre tinha uma brachá dentro da casa, uma vela que ficava acesa de Shabbat até Shabbat, sempre havia harmonia, paz dentro do lar, nunca havia briga, nunca havia discórdias, sempre havia muita tzedakah, muita caridade, muita hospitalidade, uma brachá na massa que durava também fresquinha durante uma semana. E a Rivka, o mais interessante, ela tinha a mesma fisionomia, o mesmo rosto que a sogra, que a falecida Sara. E as pessoas realmente pensavam que ela era a própria Sara. E daí naquele momento, quando Eliezer terminou sua missão, Abraham mandou ele embora, libertou ele do serviço, e ele virou um grande rei, e dizem que ele acabou entrando vivo no Gan Eden.